Fala galera, esse é o canal Clínica na Cora, eu me chamo Hélio. E eu sou a Elisângela Albuquerque. Tudo bem, gente? Gente, vamos lá, na nossa série de vídeos sobre relacionamento, tá? No último vídeo a gente comentou sobre algumas etapas, né? E dentre elas a gente falou sobre a comunicação, o respeito, a cumplicidade e a empatia, né? Mas a gente achou importante a gente voltar na comunicação e a gente falar um pouco do que aconteceu com a gente, né? Porque a gente falou muito no contextual, né? E quando a gente fala de relacionamento, você dizer é uma coisa, só que o dia a dia a gente sabe que é outra coisa. E não se esquecendo, gente, nós buscamos também a questão daquele tema que a gente falou do ficante. E assim, tem uma extensão muito grande sobre essa frase ficante, então tem ali um leque muito grande. A gente vai preparar um vídeo para falar exatamente dessa categoria e a gente vai trazer para vocês. Se você clicou aqui, você ainda não é inscrito, perceba que o canal é novo, se inscreve, fica até o final. Se você gostar do conteúdo, dá um joinha, se inscreve para você, já no próximo vídeo você receber, tá bom? Vamos lá. Falando de comunicação, a comunicação no relacionamento a gente sabe que é algo muito importante, né? Todo relacionamento, aliás, não só no relacionamento, eu acho que tudo hoje dentro do mundo corporativo e no pessoal, acho que a comunicação é uma ferramenta importante. Ou eu estou errado, sim. doutor? Né? E quando a gente conhece alguém, a gente vai falar um pouco ali do tempo que a gente ficou entre namoro e noivado, né? Você tá com uma pessoa que é diferente, né? Você não conhece, muitas vezes você não conhece o jeito dela, o temperamento dela, assim como ela não conhece. Então em alguns momentos pode surgir algum atrito, pode surgir alguma coisa assim, por mais que haja comunicação, né? E esses atritos, às vezes eles podem ser porque você de repente chegou atrasado no encontro, você disse que ia comprar uma coisa e não comprou, você disse que ia trazer alguma coisa e não trouxe, então por uma coisa pequena às vezes se forma uma coisa grande, né, doutora? Ou eu tô errado? Esquecer uma data especial, às vezes. Pra que lembrar, né? E eu acredito que, assim, falando um pouco da gente, em discussão, a gente tem o que a gente chama de bico, né? Muito mais ela ficava de bico quando a gente discutia alguma coisa, ela ficava de bico. Mentira! E aí a gente resolveu criar algumas etapas do que a gente chama de bico, né? O primeiro dia do bico é aquele dia que você dificilmente você vai mandar uma mensagem, porque tem uma coisa, gente, que na discussão, no momento da discussão ali, a razão dos dois tá naquele ritmo acalorado, aquela coisa, então a razão tá lá em cima, né? Então, no primeiro dia você ainda está pensando se de repente você não está certo, se ela está errada, então você está discutindo dentro de você se você está certo, se estava certo ela agir dessa forma, se a pessoa deveria agir assim. Eu acho que tem isso, né? Tem. Né, doutor? Tem isso da pessoa ficar falando, eu acho que... não, eu acho que é ela que precisa me pedir desculpa. Né? E aí fica nesse impasse. Então, no primeiro dia, geralmente, você acaba não mandando mensagem, você meio que dá um gelo, né? E aí entra para o segundo dia. Geralmente, o segundo dia é mais ou menos igual ao primeiro, só que aí você já muda um pouco a sua concepção, né? Você já não está naquela razão, naquele nível tão alto, já baixou um pouco, baixou aquele calor do momento, que já está no segundo dia, você começa a racionalizar um pouco. Gente, o que uma mala não traz, né? O que uma pessoa não traz dentro da mala, né? Isso a gente está falando... Pancada! A gente está falando não só no início do namoro, não, viu? Isso acontece dentro do relacionamento casamento. Né? No comecinho é mais aflorado, né? E lembrando que ali no início também, que é uma coisa que a gente nem falou, que tem a questão daqueles nomes que se dá, né? Aqueles apelidos, né? O meu, por exemplo, até hoje é Anjo. Na verdade, Quem escolheu? Quem escolheu Anjo? Quem escolheu? Ele.
Ele escolheu hoje. Mas tem uns que chamam de tchutchuco, né? Mas isso aí é uma particularidade de, enfim, por que esses de cada nomes? um. E por que esses nomes? Vocês já se perguntaram por que a gente tem esse costume de colocar esses codinomes? Esse toque-toque aqui é um pica-pau aqui do lado. Nosso vizinho, ele quis ser convidado para o vídeo, a gente disse que ainda não. Então ele tá tentando dar uma... faz parte. Bom, gente, e voltando no que a gente estava falando, vamos para o segundo dia. O segundo dia, possivelmente, ali você já... Pera aí, vamos voltar aí. Nos codinomes. Por quê? Nos codinomes. Por que a gente tem essa necessidade de dar codinomes, né? Amorzinho. Vida. Não, quer dizer, chuchuzinho, chuchuré. Não, chuchuzinho hoje não. Tem. Bem. Docinho de coco. Será que alguém chama alguém de docinho de coco? Chama. Docinho de coco é horrível. Eu gosto de doce de coco. Doce de coco? Doce de coco eu gosto. E chuchuzinho? Eu nunca vi doce de chuchu. Chuchuzinho. Esquisito, né? Mas assim, por que as pessoas fazem isso? Pra mostrar pro mundo, ou pros amigos, pras pessoas, que essa pessoa já é comprometida, né? Me pertence agora, tipo, no sentido assim, de tipo... Então ali já ela está comprometida, é minha, ou é meu. Eu não percebi isso, não. Como é que foi você que criou esse nome aí, Anjo? Ó, ele já queria, já... Porque não tem aquelas coisas de colocar ainda aliança de prata, né? No nosso caso não teve isso. Teve. Aliança no namoro? Namoro, compromisso de joelho. Aliança de prata teve? Teve. Não foi numa padaria. Que ela não Ai, gente, não, vamos pular essa parte. Ele só me levava em padaria. É tudo padaria top, né? Mas vamos lá. No segundo dia de bico, você começa a refletir sobre o que aconteceu, né? Já baixou aquele calor, então começa a entrar, não mais a razão, começa a agir o teu sentimento, e aí você começa a pensar um pouco na pessoa. E lembrando, gente, que relacionamento também é uma questão de propósito, né? Eu acredito que é justamente por isso que hoje tem todas essas nomenclaturas de ficante, é uma extensão muito grande, porque dentro dessas categorias ainda não existe um propósito, né? Mas quando você está exatamente imbuído com a pessoa no mesmo propósito, né? Quando os dois estão no mesmo propósito, por mais que haja algum atrito ali, você vai tentar limpar ali as arestas, mas o propósito é um só. Eu acredito que foi o que aconteceu com a gente. Um ponto importante, doutora, é conselho. A pessoa, porque assim, tudo é novo, né? A pessoa pode se aconselhar com alguém? Deve ou não deve se aconselhar com alguém? O que você acha? Eu devolvo pra você. Batata quente agora. Não sei, assim... Olha, meu marido falava que ele não comentava com os amigos as tretas que rolava aqui em casa. Só que ele comentava assim porque tem amigos, né? No bar, você tá no bar, uma cervejinha garçom. Você tá ali tomando, aí você, a mulher meio chata, né? Eu acho que rola, isso acontece. Rola assim. Mas é bom, é frutífero que a pessoa compartilhe isso com alguém, né? Necessariamente, ela não... Porque assim, gente, existem pessoas que têm propriedade para falar sobre relacionamento. Se você é uma pessoa que está namorando, seria bom que você se aconselhasse, se for o caso, com pessoas que estão namorando ou desse nível para cima. E necessariamente que seja um relacionamento bom, porque se você está no seu relacionamento capenga, aí você pega o amigo que tá capenga também, aí vocês vão encher a cara e não vão querer saber da mulher mais e acabou. E o final talvez seja lágrima, mas é isso. E também os pais às vezes costumam interferir, não é, doutora? Costumam, né? Muito, se deixar, vai que vai. E isso é algo natural, né? Depende, né? A gente tem que ter esse bom senso mãe de saber. Que puxa muito o saco do... Você sabe que a minha sogra... Né? A minha sogra, assim, ela era uma excelente mulher. E ela era clara comigo. Às vezes eu sentava para conversar com ela, ela falava, Hélio, olhando no meu olho assim, tenha paciência com a minha filha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mentira. Que ela já sabia que aqui é 13, que ela já sabia. Mas era um amor de pessoa, que Deus a tenha. Passando do segundo dia, gente, isso pode perdurar 3, 4, 5 dias. 10 dias de bico. Até 10 dias, mas assim,
E isso são alguns sinais que eu acho que no namoro a pessoa precisa entender. Por isso que há pouco eu mencionei sobre qual o propósito que o casal tem, né? Porque se você tem um propósito um pouco mais extenso, algo mais pontual, você quer seguir carreira ali com essa pessoa, e quando eu digo carreira, você quer casar, realmente findar o relacionamento, chegar no casamento, você precisa acompanhar esses pontos, né? Porque não é normal você, por conta de uma besteirinha, você ficar mais de 5, 6, 7 dias sem falar com a pessoa. Então, isso você já precisa... Né? Exatamente por isso que eu estou falando. Exatamente, você precisa pontuar. É difícil. Né? E já saber... Só que o homem, ele tem algo dentro dele que ali, já no 5º dia, é algo que vem dentro dele, assim. Ele já começa a sentir uma falta de carinho, uma falta de afeto, é algo que já vem dentro do homem, né? Então, às vezes ele manda uma mensagem ali e fala, não, e aí ele manda mensagem e na sequência, não, desculpa, foi um engano. Ai, gente. Ou às vezes liga pra ela, fala, oi, tudo bem? Ah, não, foi engano, não era pra falar com você, mas tudo isso já é, isso não só o homem, gente, isso também é a mulher, né? Mas isso já é uma forma não escapa não, viu? Não, mentira. Dito isso, gente, a gente sabe que dentro do relacionamento pode ter essas interferências, mas o que é importante, né? É o que eu falei, o propósito é uma coisa bacana, né? E logo do início a gente teve muito propósito, minha parte, propósito. Eu dei prazo. Mas... Eu dei prazo. Você vai querer casar ou você quer ficar? Mas é importante saber que sempre vai haver as discussões. E as discussões, elas são boas, por quê? Porque elas vão fazer um entender o outro, tá? E cada um tem um temperamento. Então, cada discussão, cada coisa que acontecer ali vai fazer com que um entenda mais o outro, e eu acho que isso é da natureza, né, doutora? Exatamente. E não adianta, gente, vocês perderem a paciência falando, pra mim deu, basta, eu não quero mais, porque você vai encontrar uma outra pessoa, vai começar tudo de novo, se conhecer, namoro, casamento, e vai cair nesse mesmo ciclo que é a rotina. E assim... Então só muda de endereço. E no início do relacionamento, eu acho que assim, ambos, por mais maduro que seja, gente, assim, por mais velho que você seja, por mais calejado que você seja, a pessoa é nova. Quando eu digo nova, é uma outra pessoa na sua vida. Então, são outros costumes, são outros gostos, é totalmente diferente. E você vai mudando também, né? Sim, com o tempo. Vai ter isso, vai né? evoluindo. Mas o importante é aquela questão que a gente falou da empatia, né? Tem que sempre ver o lado do outro. Então, assim, numa discussão no relacionamento, não existe essa questão de culpado, gente. É que, lógico, no primeiro dia é aceitável o que eu falei. A razão dos dois sobe. É um termômetro aqui e o outro aqui, e ambos querendo vencer. Isso é uma batalha que eu vou falar, viu? Um ali cuspir no fogo, o outro já põe o escudo e já devolve. É exatamente isso. Mas é importante entender, no momento que baixou, tiver aquela mansidão, aquele negócio tranquilo, falar, caramba, será que vale a pena ficar questionando sobre quem tem culpa ou quem não tem? Ou, puxa, vamos curtir o momento e se conhecer mais, se aprofundar mais. Mas eu tô errado, uma coisinha que funciona muito aqui, por exemplo, é a gente pensar que o relacionamento fala mais sobre você do que sobre o outro. Ou seja, então, o relacionamento vai falar muito mais sobre mim do que da pessoa. É verdade. Né? Então, quando a gente começa a pensar por esse lado, vai melhorando. É verdade, gente. Então, assim, explosões sempre vão haver. E só a gente vai deixar aqui, porque o vídeo também já está com 14 minutos. Sempre haver o respeito, gente. Eu acho que dentro de toda discussão, existe uma coisa que até a doutora fala muito, na verdade ela me falava ainda quando namorada, tudo que você fala, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque uma vez que você soltou, não vai voltar mais atrás. Então, assim, e às vezes,
E isso é um ponto, gente. Às vezes, num relacionamento, a pessoa ela carrega uma fala que você falou muito tempo lá atrás, mas ela não lhe fala nada. Só que em algum... Aí ela... Uma pérola. Passa assim, esfrega na tua cara assim, ó. Isso é uma pérola. Acho que ele quer falar alguma coisa. BR aqui, ó. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você clicou aqui, se inscreve no canal. Se você gostou, dá um joinha. A gente vai colocar aí um vídeo por semana voltando nesse tema. E deixa uma mensagem pra gente, deixa sugestão, o que você acha, o que vocês estão pensando disso aí, tá bom? Beijo, até mais. Até a próxima. Tchau.